Bem, pessoal, bom dia, né? Quase tarde. Estou fazendo essa transmissão para vocês, para nós trabalharmos o último conteúdo desse primeiro bimestre. Então, essa aula vai ser um pouquinho, não sei se vai ser longa, vai depender aqui da dinâmica, mas eu queria mostrar para vocês. Eu posso até tentar dividir em duas partes, mas eu acho melhor fazer tudo de uma vez, certo? E assim a gente começar a trabalhar melhor esses conteúdos. E nós vamos falar sobre um conteúdo novo, a gente vai falar sobre dinâmica litosférica. Primeiro vai ter que entender o que é a litosfera, né? E basicamente é isso, né, que nós vamos ver nessa aula. A gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura interna da Terra, nós vamos ver um pouquinho sobre as teorias das movimentações litosféricas, e para finalizar, nós vamos ver os movimentos litosféricos e suas consequências, né, que são os movimentos convergentes, divergentes, transformantes. Então, eu acredito que eu consigo finalizar esse conteúdo para que vocês possam estudar aí para avaliação bimestral, tá certo? Eu vou fazer uma apresentação no Prezi, não é no PowerPoint, é um pouquinho diferente, mas eu vou também trazer algumas coisas do PowerPoint que eu tinha elaborado, tá bom? Para explicar mais sobre alguma coisa que tenha faltado lá nessa apresentação do Prezi. Então, vou compartilhar aqui a tela. Pronto, acredito que vocês estão conseguindo visualizar aí o material. Então, vamos lá, né? O nosso primeiro assunto são os elementos de geologia e a formação das grandes estruturas do relevo. Deixa eu voltar aqui bonitinho de novo. Os elementos da geologia e a formação das grandes estruturas do relevo. Primeiro ponto que eu quero destacar seria essa geologia. A geologia é a ciência que estuda a superfície terrestre, que estuda a camada rochosa da Terra. Qual é a camada rochosa da Terra? O que nós vamos chamar de litosfera, mas também a geologia estuda toda a estrutura interna da Terra, como nós vamos falar hoje, tá certo? E o que são essas grandes estruturas do relevo? O relevo nada mais é do que a forma da Terra. Então, a gente vai tentar entender como é que se dá essa modelagem da superfície terrestre, principalmente detalhando a ação dos agentes internos, certo? Quando a gente fala de relevo, nós temos a atuação de dois tipos de agentes, que são chamados agentes endógenos ou internos, e os agentes exógenos ou externos, tá certo? E os agentes endógenos, que são os agentes internos, são aqueles oriundos das forças internas da Terra. E a gente vai falar um pouquinho que forças são essas, tá bom? Então a gente vai olhar a formação dessas estruturas do relevo, porque os agentes internos têm a função de formar relevo. Por isso que eu coloquei isso no título. E os agentes externos têm a função de modelar o relevo. Depois nós vamos ver a ação dos agentes externos. Mas a aula de hoje é para falar sobre a geologia, sobre a estrutura interna da Terra, e também para falar sobre a formação, a transformação e formação dessas estruturas do relevo. Vamos para frente. Pensa comigo. Como é que está composta essa estrutura interna da Terra? O que seria essa estrutura interna da Terra? Durante muito tempo se imaginou, né, que em algumas teorias, de que a Terra era oca, não tinha nada dentro dela. Aí também já houve teorias de acreditar que a Terra, que essa camada rochosa estava sobre oceanos, né? Ou seja, é como se ela flutuasse sobre oceanos. Então, essas eram as teorias que existiam antigamente, e essas teorias foram aos poucos sendo desconstruídas com o avanço da ciência, tá certo? Com o avanço da geologia, principalmente. Então, a primeira coisa que eu pergunto a vocês é qual é o raio da Terra? O raio da Terra, que seria do ponto central da Terra até a sua superfície, mede 6.371 quilômetros. Então, você percebe que a Terra é bem profunda, né? Se nós pudéssemos escavar até o seu núcleo, até o ponto central do seu núcleo interno. Tudo bem? 6.371 quilômetros aproximadamente. Aí eu faço uma pergunta. Até onde o homem chegou, né? Esses 6.371 quilômetros. O homem só chegou aproximadamente 10 quilômetros. Tem alguns estudos que mostram que foram 13 quilômetros, que foram os russos, né, que chegaram aí a 13 quilômetros. Se a gente for comparar 6.371 quilômetros com 10 a 13 quilômetros que o homem perfurou, é como se a gente tivesse, na nossa pele, dado uma picadinha de agulha, ou seja, a gente não conseguiu nem entrar na derme da Terra, né, ou na epiderme da Terra. Então, é praticamente insignificante essa profundidade que o homem conseguiu escavar.
beleza? E a gente vai entender por que nós não conseguimos chegar até outras camadas da Terra, por que a gente não conseguiu fazer essa viagem ao centro da Terra, por que a gente não conseguiu chegar ao núcleo, ao centro da Terra, né? Ou a viagem ao centro da Terra do Júlio Verne, né? Por que a gente não conseguiu? Só no livro e nas ficções, beleza? E também como é que a gente vai entender como é que o homem presumiu, como é que ele sabe, como é que ele estimou o que tem dentro da Terra, se ele não conseguiu nem avançar aí 10 a 13 quilômetros, beleza? Então vamos lá. Como é que se estrutura, como é que a ciência vai tentar responder à estruturação interna da Terra? Tudo parte dos estudos geofísicos. O que seriam esses estudos geofísicos? Estudo de propagação de ondas, dos terremotos, são sismos. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu tenho uma vibração litosférica, ou seja, uma vibração das camadas rochosas, essa vibração vai lançar ondas vibratórias. Essas ondas vibratórias, elas vão se propagar dependendo do ambiente, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é gasoso. E aí eu posso medir essas ondas vibratórias e começar a estimar qual é a característica física daquela camada interna, beleza? Outros estudos, o estudo dos vulcanismos, né, a vulcanologia, ela me permite saber quais os materiais que estão sendo expelidos do interior da Terra. Nesse caso, seriam qual tipo de rocha, né, material magmático, que está sendo expelido do interior da Terra. E aí eu consigo saber a composição química desse material e qual é a densidade dele também. Beleza? E o último estudo é o estudo do grau geotérmico. A gente vai ver já já, eu vou especificar já já mais sobre esse conteúdo. Então vem para cá. Pessoal, aqui nós temos 2 desenhos da estrutura interna da Terra, depois de todos esses estudos. Os estudos sísmicos, os estudos do material vulcânico e o estudo do grau geotérmico. E o homem estimou a estrutura interna da Terra dessa forma aqui. Olha, a Terra é composta por um núcleo interno, um núcleo externo, um manto inferior, um manto superior e uma crosta. Beleza? E uma crosta. Aqui tem crusta, porque está em espanhol, mas é uma crosta. Essa crosta, pessoal, é dividida em crosta oceânica e crosta continental. Isso quer dizer o quê? Existe uma parte sólida do oceano e existe uma parte sólida, obviamente, do continente, que é onde nós estamos. Beleza? Professor, por que foi dividido nessas camadas? Porque cada camada dessa vai apresentar um tipo de rocha diferente, uma temperatura diferente, uma composição química diferente e uma composição física diferente, certo? É por isso que eu consigo dividir essa estrutura interna da Terra a partir dessas camadas. E aí eu posso fazer uma subdivisão de outras subcamadas. Aqui é uma outra subdivisão, só que maior. Seria a camada do meio, a mesosfera, a camada mais interna, que é chamada de endosfera. Aí tem essa camadazinha que está no manto superior, que é uma camada de transição, que é chamada astenosfera. Pessoal, ela é muito importante, não esquece esse nome. Astenosfera. Não é atmosfera, não. É astenosfera. Ela é uma camadazinha de transição entre a litosfera e o manto, né? Ou a litosfera e a mesosfera, e que ela vai ter uma função importantíssima sobre essa crosta aqui, tanto continental quanto oceânica, beleza? E a litosfera pega uma parte do manto superior e toda a crosta, tanto continental quanto oceânica. Os primeiros estudos, pessoal, eles partiram, como eu coloquei lá, como eu falei anteriormente, dos estudos de sismicidade. O que seria a sismicidade? A sismicidade nada mais é do que os estudos das ondas vibratórias emanadas pelos terremotos, beleza? Então, lembrando que a sismicidade está relacionada aos terremotos. São as vibrações, é a energia liberada pela crosta terrestre, beleza? Toda vida que há uma tensão, que essa tensão é entre as rochas, e essa tensão é liberada, ela é liberada em forma de energia, e essa energia vibra as rochas, tranquilo? E aí eu vou ter o tremor. Esse tremor da crosta nós chamamos de terremoto. Se acontecer na crosta oceânica, nós vamos chamar de maremoto, como vocês gostam de chamar, ou um nome local, um nome específico chamado de tsunami.
beleza? Mas, calma, a gente vai falar já já sobre isso. O importante agora é vocês entenderem que, a partir dessas ondas vibratórias que acontecem na crosta, ou seja, a partir dos terremotos, eu faço um estudo da sismicidade, um estudo sismológico, um estudo dessa sismicidade, para saber qual é a característica física da crosta interna. Se você olhar aqui, tem uma linhazinha em azul, que é chamada de onda P. E tem uma ondazinha em S, que é chamada, ondazinha vermelha, desculpa, que é chamada de onda S. O que seria essa onda P, certo? Onda P nada mais é do que uma onda primária. Você tem uma vibração da crosta interna, desculpa, toda vez que você tem uma vibração da crosta da litosfera, a primeira choque, né, a primeira onda vibratória são as ondas primárias. Depois nós vamos ter as ondas secundárias, tranquilo? Então, nas ondas primárias, vocês estão vendo aqui que aqui é a profundidade da Terra e aqui é a velocidade. Você vai percebendo que ela ganha velocidade e depois ela diminui de velocidade. As ondas S também ganham velocidade, ela é emanada aqui da superfície, mas ela vai se propagando por toda a camada interna da Terra, só que quando chega bem aqui a 2.891 quilômetros, essa onda desaparece, que é o que nós chamamos de zona de sombra, beleza? Essa áreazinha aqui, galerinha, essa áreazinha aqui é chamada de zona de sombra. Depois ela volta a aparecer no que seria o núcleo interno. Aqui, a correspondência, no que seria o núcleo interno. Pessoal, o que é que dá para presumir disso aqui? Tudo, pessoal. Olha, as ondas P são ondas que se propagam em todos os meios, né? Em todas as formas da matéria, sejam sólidos, líquidos e gasosos. Então você vê que ela vai ganhando velocidade, depois perde, enfim. Então você pode presumir que ali tem elementos sólidos, que a velocidade dela é menor. Quando ela chega num elemento mais pastoso, que é o manto inferior, a velocidade dela aumenta. Aí ela diminui bruscamente quando chega numa parte mais líquida, beleza? E depois eu vou dizer porque é líquido isso aqui, e depois ela volta aqui e ganha um pouquinho mais de velocidade. Professor, por que o senhor disse que é líquida essa zona de sombra do núcleo interno? Porque é que as temperaturas vão aumentando, a rocha vai se fundindo, certo? E aqui ela já está no estado mais pastoso, no manto inferior, e quando ela chega aqui no núcleo externo, ela está no estado líquido, beleza? Quando ela chega aqui no núcleo externo, ela está no estado líquido. É por isso que nós dizemos que essa camada aqui, que é o núcleo externo, ela é uma camada líquida, beleza? E depois ela volta a aparecer. Aí você vai dizer, professor, mas as temperaturas não aumentaram? Teoricamente, se o núcleo externo é líquido, o núcleo interno também deveria ser líquido. Sim, no entanto, não é isso que acontece. Por quê? Porque o núcleo interno, como ela tem o peso de todas as outras camadas sobre ela, e ela é composta basicamente por níquel e ferro, esse níquel e ferro ele vai ficar comprimido e vai se solidificar. Então, qual é a característica básica que eu tenho do núcleo, pessoal? Uma, de que o núcleo externo ele é líquido, mas o núcleo interno é sólido, beleza? Essa é uma característica fundamental aí, que é adquirida a partir dos estudos de sismicidade, beleza? Aí vamos lá para a característica de cada uma das camadas, como eu queria falar para vocês. Qual é a característica do núcleo interno? O núcleo interno está entre 5.120 a 6.300 quilômetros. Olha a densidade dela, obviamente, ó, na formação da Terra, todos os materiais mais pesados, né, imagina essa poeira cósmica se agregou por gravidade, todos os materiais mais pesados por gravidade tendem a ficar mais no fundo, beleza? Todos os minerais mais pesados. Os minerais são elementos químicos de estrutura química bem definida, são o que nós chamamos de minerais. São elementos sólidos de estrutura química bem definidas, beleza? Então, todos os minerais mais pesados, eles vão para baixo. E aí, como eu disse para vocês, por conta do peso das outras camadas, o núcleo interno ele é sólido, beleza? O núcleo interno é sólido. E ela é composto por níquel e ferro. E aí, como eu disse para vocês também, quanto
mais eu me aprofundo, mais as temperaturas vão aumentando. E aí eu tenho temperaturas no núcleo interno da Terra bastante quentes, que chegam aí a quase 6.000 graus Celsius. Quase a temperatura aí da superfície solar, né? Vamos lá. Isso é o calor interno da Terra, que possibilita o magnetismo da Terra, enfim. O núcleo externo da Terra, como eu disse para vocês, está entre 2.900 km a 5.120 km. A densidade é menor que o núcleo interno, a temperatura chegando aí a 5.000 graus. O estado físico dela, que é uma grande característica do núcleo externo, é líquido, ela também é composta por níquel e ferro. É chamada camada de NiF, ou NiF, é chamado de níquel e ferro. São os materiais mais pesados que eu tenho pelo menos conhecidos, que eu tenho na Terra. Então, esse níquel e ferro foi para onde? Foi lá para a estrutura interna da Terra, beleza? Apesar de eu encontrar níquel e ferro também na superfície, mas não na mesma quantidade. Vamos para frente. Aí nós vamos para o manto inferior aqui da mesosfera, beleza? Qual é a característica do manto inferior? 7 a 5% de densidade, temperaturas aí abaixo de 5.000 graus, o estado é pastoso, e a composição química, níquel, ferro, olivina e peridotito. Professor, olivina e peridotito são chamados de rochas magmáticas, beleza? O próprio nome diz, é o magma que compõe essa camada. Então, essas rochas magmáticas têm uma grande composição de ferro e magnésio, né? São os elementos químicos, ferro e magnésio. Tranquilo? Como a olivina e o peridotito. São tipos de rochas magmáticas, que a gente chama de minerais ultramáficos, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente, beleza? Oi, pessoal. Fortaleza quente demais. Não, Fortaleza não é nem comparado ao núcleo, não, né? E nem ao manto. Aí nós vamos, isso aqui é a característica dos dois mantos, né? O manto interno e o manto externo, que é a mesosfera, tranquilo? Claro que vai mudar, porque no manto, o manto inferior e o manto superior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O manto inferior e o manto superior. Claro que quando chegar aqui no manto superior, essas camadas vão estar mais solidificadas, essas rochas, beleza? E aqui ela vai estar mais no estado pastoso, no manto inferior. Por último, nós vamos ter a crosta. A crosta continental, qual é a característica? Altimetria positiva, ou seja, está acima do nível do mar. Ela é formada basicamente por rochas graníticas, que também é uma rocha magmática, que se solidifica no interior da Terra, beleza? Vou mostrar já já para vocês o granito. Eu só não sei não o que é o granito, sabe sim, aquela pedra de calçamento que tem aí na tua rua, na tua casa. Aquilo ali é o granito, beleza? A maior parte da crosta terrestre, 95% da crosta terrestre, é formada por aquela rocha ali. É o granito, aquela pedra de calçamento, né? Aquela do meio-fio, aquela toda. Vou mostrar para vocês já já, beleza? A temperatura abaixo de 500 graus, obviamente, a temperatura de superfície não é a mesma lá de baixo, né? Ó, ela não é a mesma aqui de baixo. Estou falando aqui 500 graus, obviamente, se eu entrasse, mas se eu estou aqui em cima, a temperatura é a temperatura ambiente, beleza? E a espessura de 30 quilômetros, né? Vai de 30 quilômetros, mais ou menos, a espessura da crosta continental. E a crosta oceânica, você vê que ela é mais fininha. A gente chama isso aqui de assoalho oceânico ou chão do oceano, tá bom? Para ficar mais fácil aí para vocês. É o chão do oceano. E aí, qual é a característica do chão do oceano? Ela tem uma altimetria negativa, ou seja, que é a batimetria, ela é abaixo do nível do mar. A espessura dela é de 7 a 14 quilômetros, claro que vai depender, mas ela é mais fininha. É formada basicamente também por rocha magmática, só que essa rocha magmática é que extravasa. Nós chamamos ela de uma rocha magmática extrusiva, que é o basalto, beleza? É uma rocha vulcânica, né? Se a gente for falar assim também. A densidade é de 2,9%. Então, ele é um material mais pesado. Tanto é que é mais pesado que ele está no fundo dos oceanos, beleza? Pessoal, isso aqui é importante. Por quê? Porque você vai pensar assim, professor, se é mais fininha a crosta oceânica, era mais fácil o homem ter vindo até aqui e ter perfurado o oceano. Não. Por quê? Porque para o homem conseguir chegar até o assoalho oceânico, ele vai ter que
levar esse material a 5.000, 6.000, 7.000 metros de profundidade do mar, né, do nível do mar. Então, é uma coisa chamada de pressão da água, né? A pressão da água é elevadíssima nessas zonas, beleza? E tudo isso danificaria o material. Então, quando o homem perfurou os 10 quilômetros, ele perfurou no continente, tranquilo? Apesar de ser uma camada mais grossa, maior, mas ele perfurou no continente. Vamos para frente. E aí, os estudos do grau geotérmico. À medida que o homem ele faz um buraco na superfície, ou seja, ele entra a superfície adentro, a cada 33 metros você tem aumento de 1 grau de temperatura. Então vocês imaginam, ó, pressão muito alta e temperatura muito alta. Foram esses os fatores que fizeram com que a jornada do homem ao centro da Terra ainda hoje se tornasse impossível. O homem não chegou nem no manto, ele não chegou nem no final da crosta dessa primeira camada, beleza? E todos os estudos são estimativas do que tem a partir do estudo de sismicidades, a partir do estudo de vulcões, enfim, beleza? Então, é só para vocês saberem quais são os fatores: temperatura muito alta e pressão muito alta. É uma senhora bem velhinha, ela tem aproximadamente, a partir desses estudos de rochas, né, a idade das rochas, ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Aí, pessoal, aqui eu estou trazendo para vocês Pronto. Aqui eu estou trazendo para vocês o que a gente chama de escala do tempo geológico. O que seria a escala do tempo geológico? Imagine o seguinte: imagine que vocês têm uma idade, que é. Vocês nasceram, obviamente, né? Não estaria assistindo essa aula. Aí vocês tiveram a infância, estão na adolescência e vão para a fase adulta. Ora, a idade de vocês é contada anualmente, é um tempo cronológico, né? A gente conta os anos, conta os dias, conta os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses e os anos. Então é assim que nós direcionamos a nossa vida, é assim que nós contamos o tempo na nossa vida. Não existe nenhum ser humano que viveu milhões de anos, certo? Não existe. Não existe um ser humano que vive centenas de anos. A gente não consegue passar, dificilmente a gente consegue passar de uma centena, né? Alguns só os privilegiados aí conseguem passar de 100 anos, beleza? Então isso quer dizer que a nossa forma de ver o tempo é uma forma bastante reduzida, certo? A nossa forma de ver o tempo é uma forma bastante reduzida, de acordo com a nossa vida, especificamente. Só que a Terra não pode ser contada só em anos. Ela tem uma escala muito maior, que nós chamamos de a escala de evolução dos eventos terrestres. A gente chama de escala do tempo geológico. Pessoal, o que seria isso? Por exemplo, aqui no começo da Terra era uma bola de fogo, né? Por que uma bola de fogo? Porque todos os materiais dessa primeira formação estavam incandescentes, era magma puro a Terra. Depois, a Terra foi se resfriando com choques dos meteoritos, com as precipitações, com a água que esses meteoritos vão trazer, com as precipitações vão se formar, até se formarem os primeiros oceanos. Então, a Terra vai se resfriando e formando a crosta dela. Tranquilo? Aí essa crosta vai não só se resfriando, ela vai se modificando, depois ela vai se separando, né, que a gente vai ver mais lá na frente, e assim, em toda a evolução, essas rochas vão sendo desgastadas e tal, assim, em toda a evolução geológica da Terra. E essa evolução geológica, ela está relacionada diretamente com a evolução biológica. Por quê, professor? A escala geológica está diretamente relacionada à escala biológica. Por quê? Porque quando a Terra era uma bola incandescente de magma, não tinha vida. É o que a gente chama de arqueozóico ou arqueano. Tranquilo? Aí vão surgir, quando a Terra começa a se resfriar, no Proterozoico, aqui no pré-cambriano, há 2,5 bilhões de anos atrás, as primeiras formas, as procariontes, as formas mais simples que vão surgir na água, nos oceanos. É por isso que o homem tenta explorar o universo para encontrar água, beleza? Porque
presume-se que a vida veio da água. Então, se eu encontrar água em outros planetas, não é para o homem explorar outros planetas, mas para saber como é que ele pode encontrar vida. E a vida não é um ET todo desenvolvido que o homem quer encontrar. Ele quer encontrar formas simples de vida, como aconteceram aqui no início da Terra. Formas procariontes, seres unicelulares, enfim, até você ter seres pluricelulares, como você vai ver aqui, que são seres mais complexos. Beleza? Então, o homem quer encontrar lá fora essas formas de vida mais simples, de fato, né? Mas, claro, tentando saber onde tem água. Porque, assim como a Terra, eu presumo que, se existir vida lá fora, ela vai surgir nas mesmas condições que foram desenvolvidas aqui. Tranquilo? Aqui na Terra. Então, nós vamos ter os primeiros seres, né? Vocês vão se tornando mais complexos. Então, os primeiros seres nascem na água, são os peixes, certo? E depois nós vamos ter os anfíbios, né? Que é uma transição. Aí nós chegamos aqui no Paleozoico. Aí nós chegamos aqui no Mesozoico, na Idade do Meio, né? Como a gente fala. É a Idade dos Répteis. É a Era dos Dinossauros, como vocês conhecem. O Triássico, o Jurássico, que é aqui, é o Jurassic Park, né? Que o pessoal fala. Triássico, Jurássico, que é o período, e o Cretáceo. Professor, eu não estou entendendo. Aqui tem éon, era, período, milhões de anos e época. Que diferença é essa? Isso aqui é mais ou menos a diferença que você faz da sua vida. Beleza? Você não diz, olha, eu tô na infância, eu tô na adolescência, eu tô na fase adulta, eu sou idoso. Isso nada mais é do que a forma como eu posso dividir aqui. Eu posso dividir em escalas, né? Posso dividir o meu tempo em escalas, a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta. Então, eu posso dividir aqui, ó, em éons, aí a subdivisão do éon são as eras, a subdivisão das eras são os períodos, e por último, as épocas, beleza? Não quero que vocês decorem isso, não, só que vocês saibam que existia uma cronologia dos fatos. Os fatos não ocorrem de maneira aleatória, certo? Edivânia, Marte já foi encontrado água, né? Só que essa água não existe mais. E agora eles estudaram um planeta dentro do sistema, e um planeta fora do sistema solar, do nosso sistema solar, que também tem evidências de ter água lá. Só que a gente ainda não chegou nesse planeta. A gente olhou as imagens, viu mais ou menos a composição química deles e disse: olha, eles têm tudo para ter água e, consequentemente, também têm condições de ter vida. Mas a vida, como eu estou falando para vocês, nas condições bem simples, nas condições procariônicas, nas condições unicelulares, mais ou menos isso que se acredita. Se existir uma vida complexa como a nossa é uma vida complexa, né? Nós somos seres pensantes, teoricamente, né? Enfim, tem gente que não pensa, mas se existir uma vida complexa como a nossa, não está nesse sistema solar, beleza? Mas o universo aí é muito amplo. Então a gente não conhece nem 0,000000001% do universo. Então não dá para presumir. E outra, assim, claro, uma possibilidade de que haja vida complexa e que essa vida seja muito mais inteligente que a nossa. Aí eu vou para as teorias aqui para deixar vocês doidos, né? O que seria essa vida mais inteligente que a nossa? Imagina o seguinte: dentro da nossa composição humana, né, enfim, nós tivemos muitos momentos, e ainda temos hoje, muitos momentos em que nós não nos desenvolvemos plenamente. Por exemplo, na Idade Antiga você tinha os escravos. Essas pessoas não pensavam, essas pessoas estavam à margem da sociedade. Na Idade Média foi uma idade de anticiência, ou seja, claro que existia, o pessoal fazia ciência, mas era proibido, né? E então você imagina quanto tempo da nossa existência na Terra, né, existência civilizatória na Terra, nós perdemos porque não conseguimos nos desenvolver por conta das nossas relações sociais. Aí nós chegamos no capitalismo. Imagina o tanto de gente que não é capaz de pensar, de desenvolver, porque passa fome, porque tem que trabalhar. Então, olha como a nossa sociedade, como as nossas relações sociais, elas são, como é que eu posso, opressoras, né? São opressoras da humanidade. Então, você imagina que
nós não conseguimos nos desenvolver plenamente, desenvolver todo o nosso potencial, toda a nossa capacidade, porque nós estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados em trabalhar, em ter que alimentar a família, entende? E são relações, claro que são importantes, mas são menores. Nós não desenvolvemos a nossa capacidade criativa no máximo, né, no máximo do seu potencial. Claro, algumas pessoas conseguem desenvolver isso, mas a maioria não consegue, dentro desse sistema capitalista. Mas se eu for pensar, os outros sistemas sociais, os outros sistemas econômicos anteriores, também existia essa opressão. Então, você imagina uma sociedade, uma forma de vida que não passou por essas formas de opressão, né? Por essas formas de opressão como é que eu posso dizer, de, de não possibilitar, né, o engrandecimento das pessoas. Então, você pode imaginar que eles estão muito mais avançados na ciência do que nós. Claro, isso é uma teoria, né? Se eles estão muito avançados mais na ciência do que nós, né, ou seja, são seres bem mais complexos, bem mais inteligentes do que nós, aí vem uma teoria do astrofísico Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, ele vai falar que se existir vida inteligente, e essa vida for muito inteligente, extremamente inteligente, ou seja, tem muito mais potencial que a nossa, e que ele já chegou até nós, eles já chegaram até nós para nos visitar, para nos ver, ou seja, se eles já têm tecnologia para fazer essa viagem sideral, né, essa viagem no espaço, talvez aí por buracos de minhoca, enfim, outras coisas do tipo, é, é capaz é capaz deles nos olharem e nos virem como formigas, né? Peraí, deixa eu só. Então é capaz deles nos olharem e nos virem como seres muito simples, assim como nós olhamos hoje as formigas. Vocês sabem que elas estão ali, vocês sabem como é que elas vivem, mais ou menos, mas você não tem interesse de estudar profundamente a vida das formigas, de explorar as formigas ou coisa do tipo. Elas estão ali, elas fazem parte do sistema, eu visualizo, eu estudo, eu aprecio, mas eu vou deixá-las ali. É mais ou menos isso que ele acredita, que se existe vida na Terra, fora da Terra, inteligente, e se essa vida for extremamente complexa, que já foi capaz de nos visitar e nos visita constantemente, eles observam a gente como formigas, né, como seres extremamente simples, assim, em relação à organização social deles, beleza? Então é só um adendo aí sobre essa perspectiva. Tranquilo? Exatamente, Edvane, exatamente. Seria desinteressante para eles, né? Eu nem mostrei aqui meu rosto, né? Tá só o slide, acabei só, vocês ouviram só minha voz, né? Mas enfim. Então é isso. Se eles são bem mais inteligentes, bem mais. São teorias, claro. Isso aqui não é fundamentado, pelo menos cientificamente. A gente não provou, a gente não consegue. Só para vocês terem uma ideia, né? Só para finalizar mesmo essa parte, o homem lançou uma espaçonave para visitar Plutão. Esse espaço que seria o último planeta do Sistema Solar, apesar de que hoje não é mais planeta. E essa nave passou 7 anos para chegar em Plutão. Ela é uma nave não tripulada, certo? Então, imagina, a gente não tem capacidade nem de chegar a, ao último, sei lá, o último protoplaneta, né? Uma espécie de protoplaneta que é um planeta não, que é Plutão. Então, a gente não consegue, né? A gente está tentando fazer uma viagem agora para Marte, para fazer uma coisa chamada Terra Transformação em Marte, né? É recriar as condições de vida em Marte. Como tem um filme que eu ainda não assisti, que é o. Esqueci o nome do filme. Não sei o que, Marte, enfim. Mas, enfim, depois eu procuro o nome do filme e coloco aqui para vocês. Viajando para Marte. Então, é um filme recente. E que ele faz uma série de testes, enfim, para tentar recriar a vida na Terra. A vida da Terra em Marte. Mas eu quero deixar isso claro para vocês. A gente sempre pensa em colonizar outros países, né? Mas, e talvez no futuro um pouco distante, isso seja possível, certo?
Só que eu acho mais fácil a gente tentar salvar o nosso planeta, certo? Porque a gente tem as condições ideais de vida, ideais, né? Não precisa de mais nada. E é um planeta um planeta suficiente para todos nós. Então é basicamente essa relação que eu queria falar para vocês. Aí, só voltando aqui para cá, né, para não ficar muito puxado, só voltando aqui para cá, para não ficar muito puxado, nós vamos ter essa fase aqui que é o Cenozoico, beleza? Isso aqui acontece muitos eventos importantes. E aqui é chamada Idade dos Mamíferos, depois que os répteis são extintos, né? Os dinossauros, especificamente, não os répteis, os dinossauros são extintos, certo? Aí nós vamos chegar na Idade dos Mamíferos e só no Quaternário, entre o Pleistoceno e o Holoceno, aqui, ó, no meio, é que nós vamos ter aqui o ser humano. 11 mil anos atrás, mais ou menos, é que nós vamos ter aqui o ser humano como nós conhecemos hoje, beleza? Então, em um episódio de Cosmos, que eu vou tentar passar para vocês, o ser humano, ele é o último, como se ele tivesse, tem uma comparação que eles fazem, é como se, imagina que todo esse tempo geológico fosse um ano. Então, o ser humano vai nascer no último dia, 31 de dezembro, quase no final do dia, né? Se a gente fosse comparar. Ou seja, a gente é a última espécie do finalzinho do finalzinho desse calendário, né? E a gente faz muito estrago, né? A gente foi o último, mas foi um dos que mais fez estrago. E ainda tem outra coisa, a gente fez tanto estrago que os cientistas agora querem modificar essa tabela geológica e colocar um período chamado de antropoceno, que nós já estaríamos vivendo um período do homem mandando em tudo, né? É a idade do homem, né? Não é só do mamífero, mas um mamífero específico, a idade do homem. Então, essa é essa ideia aí do geólogo, né? Colocar um antropoceno. Nós temos capacidade não só de modificar o planeta, mas de destruir o planeta e de nos destruir. Nem outra espécie é capaz disso, certo? Nem outra espécie é capaz de se autodestruir, tranquilo? Só o ser humano. Então, a gente transforma, é uma coisa fantástica, mas ao mesmo tempo nós temos capacidade de se autodestruir, o que é uma coisa irracional. Entre todas as espécies não racionais, ser cientes, né? O ser humano é a única espécie consciente e é a única espécie capaz de se autodestruir. Então é uma coisa bem doida. Vamos para frente. Aqui, pessoal, nós vamos falar sobre as teorias das movimentações litosféricas. O que faz essa litosfera se mexer? A primeira teoria é chamada teoria da deriva continental. Beleza? Quem foi que propôs a teoria da deriva continental? Foi esse camarada aí, o Alfred Wegener, que é um cientista alemão. E quais foram as hipóteses dele? Ele olhou para o mapa, da Terra, ele disse assim, rapaz, a América do Sul se encaixa como um quebra-cabeça na África. A América do Sul se encaixa como um quebra-cabeça na África. E aí ele começou a pensar, pô, será que um dia esses continentes não foram juntos e depois se separaram? Aí ele vai propor que um dia os continentes foram juntos e se separaram. É a teoria da deriva continental. Mas para isso, para ele provar a sua teoria, ele precisa de evidências. É óbvio. Eu não posso achar, eu tenho que provar. E aí, as primeiras evidências dele foi o seguinte: ele olhou algumas espécies, pessoal, isso aqui é importantíssimo, tá bom? Ele olhou algumas espécies de répteis. Primeiro, ele viajou, né, o Wegener, encontrou espécies de vegetais, daqui, ó, com a gimnosperma, em várias áreas, em vários países diferentes. Hoje estão separados pelos oceanos, né, como na América, na África, na Antártida, na Austrália. Ele disse, olha aqui, ó, isso aqui é uma evidência de que um dia os continentes estiveram juntos e toda essa área aqui era a área de domínio dessa planta. Aí, alguns cientistas vão refutar e vão dizer assim, mas as espécies podem ter dispersado as sementes, né? Então, não necessariamente os planetas estiveram juntos. Aí ele foi buscar outras evidências, como a dos fósseis de répteis. E o réptil não voa, o réptil não é transportado, não tinha ser humano naquela época, e ele não nada. Ora, como é que eu vou encontrar répteis em diferentes pontos da superfície se tem um oceano separando eles, né? Hoje.
É porque um dia esses continentes estiveram juntos e depois se separaram. Aí ele foi buscar mais evidências, como essas aqui, ó. Ele encontrou que na América do Sul, na África, na Índia, que são áreas quentes, né, essa parte que é uma área quente, ele encontrou uma erosão provocada por gelo. E mostra que nessa área existia um clima diferente do que eu tenho hoje. Era um paleoclima, um clima antigo. Paleo, antigo. Paleozoico, né, o paleolítico, idade da pedra antiga. E aí, o paleoclima é um clima antigo, que é diferente do clima atual. Isso mostra que um dia estiveram numa zona mais fria e que depois mais fria, que depois se separaram. A mesma coisa eu posso dizer dos dessas evidências, eu coloquei até aqui, das evidências de carvão mineral. Carvão mineral é um combustível fóssil que se desenvolve a partir do soterramento de florestas. Ora, como é que eu tenho soterramento de florestas se nessas áreas aqui da América do Norte, da Europa, eu não tenho florestas como as florestas tropicais? É porque um dia o clima era diferente, um dia essas áreas estavam em faixas tropicais e que tinham grandes florestas. E essas florestas foram soterradas, morreram, foram soterradas e viraram hoje essas reservas de carvão mineral. Então, olha que coisa bacana. O Wegener, ele encontrou as evidências de que um dia a Terra estava junto e que depois ela se separou. Um dia tinha uma grande massa continental, que ele chamou de Pangeia, e que há 225 milhões de anos, no Permiano, eles começaram a se separar. É justamente aqui no Mesozoico, ó, Triássico, Jurássico e o Cretáceo. Eles começaram a se separar, fazer uma deriva, né? Deriva, estão derivando, uma deriva continental, até nós chegarmos à conformação atual do planeta Terra. Então, imagina isso, pessoal. A partir dessas evidências que eu falei, o Wegener propôs essa teoria da deriva continental. Só que ele não conseguiu explicar uma pergunta: que forças eram capazes de movimentar esses blocos? Que forças eram capazes de movimentar o continente? Olha aqui, ó. Quando você tinha um Pangeia, ele se separou, eu tenho a parte norte, que é a Laurásia, e a parte sul, que é a Gondwana. Quem era a Laurásia? América do Norte, Europa e Ásia. Quem era a Gondwana? Era América do Sul, África, Antártica, Índia e Austrália. Olha que a Índia, pessoal, olha o quanto que a Índia não caminhou até chegar hoje se anexar ao continente europeu, certo? Então, olha que coisa maluca. Só que ele tinha que responder essa pergunta: que forças eram capazes de movimentar os blocos? Aí no começo ele disse que eram ventos, depois ele vai dizer que esses continentes podiam estar flutuando sobre os oceanos, mas nenhuma dessas teorias foi provada. Beleza? Então, o pobre do Wegener morreu ridicularizado, sem conseguir provar a sua teoria a contento. Só 50 anos depois é que vai surgir uma outra teoria, já depois da Segunda Guerra Mundial. O Wegener propôs essa teoria em 1912, mais ou menos, que era ali no início do século XX. Só em 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da evolução tecnológica, com os sismógrafos e tudo, é que eu vou descobrir a estrutura interna da Terra, e com isso eu consegui responder aquela pergunta: que forças eram capazes de movimentar a litosfera? Beleza? Aí vai surgir uma teoria é chamada teoria da tectônica de placas, ou das placas tectônicas, e que a crosta, que a litosfera estava dividida em 13 placas tectônicas. Essas placas não necessariamente contêm só o continente, elas podem conter continente e oceano, beleza? Podem conter a crosta continental e oceânica, e que elas formam quebra-cabeça, que estão em constante movimento, beleza? Era isso que o Wegener não tinha sabido explicar naquela época. Ele não conseguia, ele não entendia a estrutura interna da Terra, porque se ele entendesse, se ele tivesse tecnologia, ele responderia. Então, a Terra é dividida em grandes placas e algumas pequenas, são chamadas de placas tectônicas, que se movimentam sobre o quê? A gente vai falar já já, beleza? A primeira coisa é que o limite das placas, anota aí, não coincidem com o limite dos continentes. Não coincide com a divisão política administrativa. Tanto é que o Japão está bem aqui, ele vai estar praticamente sobre 3 placas tectônicas. Beleza? Vamos para frente. Para responder a pergunta do Wegener, nós temos que levar em conta essa figura aqui, ó, são chamados ciclos de convecção do magma.
Isso quer dizer o quê, professor? Que você tem uma fonte de calor, pode ser o manto ou pode ser o núcleo. Esse material aqui, que é rocha em estado de fusão, esse material aqui, que é rocha em estado de fusão, seja da astenosfera, ou seja, do manto, ele vai estar em constante movimentação, que nós chamamos de convecção. Então, o que é essa movimentação? Você tem que o calor, esse material fica menos denso, sobe, e aí empurra para o lado o material que está lá em cima, que está mais frio e mais pesado. E aí esse material desce e depois esquenta de novo e sobe. Então, esse ciclo de convecção acontece onde? Tanto no manto quanto na astenosfera, nessa camada aqui, na astenosfera. Ora, então é isso, pessoal, que explica por que essa parte de cima, que é a crosta, se movimenta. Entende? Por quê? Porque se o material de baixo ele se movimenta, teoricamente ele vai mexer na parte de cima, como se fosse uma rolha. E aí você tem a água, né? Você coloca duas rolhas e coloca a água para esquentar no fogão. Quando a água começa a esquentar, essa água que está mais embaixo é mais quente, sobe, empurra a água que está em cima mais fria que desce. Ou seja, quando esse movimento estiver acontecendo continuamente, a rolha que está em cima vai se movimentar. Beleza? Então, essa é a ideia dos ciclos de convecção do magma. Tranquilo? Então, qual é a resposta lá que o Wegener não soube explicar? Que forças eram capazes de movimentar a litosfera. São ciclos de convecção do magma. Tranquilo? Não esquece disso. Aqui, pessoal, nós vamos falar, vamos finalizar, né, para vocês entenderem que esses ciclos de convecção do magma vão movimentar as placas tectônicas que estão aqui em cima. As placas tectônicas nada mais são do que essas camadas rochosas da crosta, que podem ser tanto continental quanto oceânicas. Tranquilo? E aí eu vou ter três tipos de movimentação. A movimentação convergente, quando essas placas se chocam, a movimentação divergente, quando essas placas se separam, e a movimentação transformante, quando essas placas se deslizam uma nas outras. Beleza? Quando as placas se chocam, professor, o que é que eu vou ter? Quando elas se chocam, eu vou ter a formação de montanhas. Por quê? Ó, imaginem, pessoal, vou pegar aqui um exemplo para vocês visualizarem. Imaginem que eu tenho duas placas e essas placas vão se chocar. Uma placa mais rígida, mais dura, mais densa, e uma placa mais mole, menos densa. Quando a placa mais rígida, mais densa, se choca com a placa mais mole ou menos densa, de rocha, o que é que vai acontecer? Essas placas tectônicas, ó, aqui, ó. Essa placa que está aqui, ela vai dobrar, beleza? E a outra placa, que é essa mais dura, que é o nível, vai descer. Olha aqui, você está dando para enxergar. Essa placa que desce faz um movimento que nós chamamos de subducção. É estranho mesmo o nome, subducção. Ela está descendo. E a placa que sobe, ela sobe como? Dobrando, certo? Esse dobramento nós chamamos de orogênese, beleza? Esse dobramento nós chamamos de orogênese. Tranquilo? Dá para entender? Então, toda vida que eu tenho um movimento convergente das placas, eu vou formar montanhas. Tranquilo? Eu formo dobramentos, cadeias dobradas. Essas cadeias dobradas são montanhas. Tranquilo? Nós chamamos de orogênese. Orogênese é o movimento horizontal das placas. Nesse caso, a orogênese é a formação de montanhas. Tranquilo? Orogenia, formação de montanhas. Então, vocês já sabem agora que... Vou voltar aqui para cá. Vocês já sabem que toda vida que eu tenho um movimento convergente, eu tenho formação de cadeias montanhosas. Outra coisa que vai se formar também são vulcões. Ó. Por quê? Porque essa placa aqui que desceu, é a subducção, essa crosta vai se fundir ao material magmático e esse material vai querer sair. E aí ele vai sair nas fendas das rochas e formar os vulcões. Outra movimentação que nós vamos ter é a movimentação que a gente chama de divergente.
é aquele filme não, tá bom? O que é a movimentação divergente? É quando essas placas se separam. Esse é o movimento divergente, quando as placas se separam. Ora, para essas placas se separarem, pode ter acontecido o quê? Essa placa rompeu, esse magma está saindo, essas placas estão se separando. Esse é o movimento divergente. No movimento divergente, eu vou formar oceanos. Lembrando, no movimento convergente, nós vamos formar montanhas e vulcões. No movimento divergente, eu vou formar assoalho oceânico. O que quer dizer o quê? Eu vou formar o chão do oceano, porque essas placas vão se separar. Assim como o Brasil e a África formaram o Atlântico Sul. Beleza? É só para vocês entenderem isso. Toda vez que as placas se separam, eu tenho o quê? Eu tenho um movimento divergente. Tranquilo? Aí eu posso ter esse movimento a partir de um processo chamado de rifteamento, que a gente vai ver já já. Então vamos lá. Eu posso formar também ilhas, né? Quando esse magma vai se acumulando e ele sai da superfície da água. Aí eu formo ilhas vulcânicas. Também a partir de um movimento divergente, tranquilo? Lá no movimento convergente, eu posso ter também terremotos, beleza? Toda vida que eu tenho choque de placas, eu tenho os terremotos. Na verdade, são os terremotos de maior magnitude, tranquilo? Toda vida que eu tiver vulcões, eu posso ter, relacionado a isso, também terremotos. Todo evento de vulcanismo, eu tenho terremotos, beleza? E o outro é um movimento transformante que eu não tenho aqui. Mas olha, só para explicar, que são as ilhas, né, que eu falei para vocês. Cadê as ilhas? Ó. E eu vou falar cada um, qual a consequência de cada um desses movimentos. E o último movimento é o transformante, que é esse aqui, que as placas se deslizam lateralmente. Então, só lembrando, nós temos os movimentos convergentes, os movimentos, eu nem mostrei, né? Eu tenho os movimentos convergentes, os movimentos divergentes, aqui, ó, convergentes, divergentes e transformantes ou tangenciais. E aí eu vou explicar a consequência de cada um desses movimentos. Eu já dei um spoiler aqui. Vamos lá. No movimento convergente, eu vou ter formação de montanhas, vulcanismo e sismicidade. Vamos lá, professor. Olha aqui, ó. Entre a placa sul-americana e essa placazinha de Nazca, vocês estão vendo que as setinhas estão se encontrando. É um movimento convergente. Aí, bem aqui, na costa oeste da América do Sul, eu vou formar uma cadeia montanhosa, que é quem? A Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes se forma a partir de quê? Encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. Bem aqui, entre a placa indo-australiana, essa grandona aqui, e a placa eurasiana, elas também estão se chocando. E aí eu vou também ter uma formação, aqui a dos Andes, e bem lá, né, bem aqui, nós vamos ter a formação da Cordilheira do Himalaia, maior do mundo. Certo? Então, você sabe que o movimento convergente forma montanhas. Outra coisa que vai acontecer no movimento convergente é quando você tem um choque de placa, você tem tensão acumulada e a liberação dessa energia. E aí eu vou ter as chamadas escalas sísmicas, certo? Eu tenho uma escala sísmica chamada escala de Richter. A escala Richter ou eu vou ter outra escala chamada de escala de mercado, certo? Na escala Richter, o importante é que ele vai falar sobre a energia liberada no tremor. Basicamente é isso, que vai de 1 a 10. A energia liberada no tremor. A escala de Mercalli, que é outra escala que eu vou mostrar aqui para vocês, ela vai depender basicamente dos efeitos do tremor. Então, na escala Richter fala da magnitude e intensidade, e na escala de Mercalli fala dos efeitos. Então, imagina, você tem um terremoto grau 7 num deserto, na escala Richter tem grau 7, na escala de mercado ele tem grau 1, porque não vai ter efeito nenhum. Agora imagina que você tenha um terremoto escala 3 em Sobral, sei lá, 4 em Sobral, 4 ou 5 em Sobral, aqui no Ceará, e os efeitos vão ser desastrosos, tá certo? Então a escala de mercado aumenta. Então é só essa correlação aqui entre as escalas. Mas a gente escuta mais falar na escala Richter, que é mais conhecida, né, mundialmente. Tranquilo? Então, aqui, pessoal, é um terremoto. Você vai ter aqui. Olha essas palavrinhas que eu vou falar, que a maioria das vezes as pessoas erram. Nós vamos ter o hipocentro, hipo.
que é o centro do tremor, o hipocentro, beleza? Então, lá na parte interna da crosta, da camada rochosa, você vai ter um rompimento, a liberação de energia, que é energia, ó, essas bolinhas, né? Que vai se propagar sobre toda a superfície. Então, aqui eu tenho o hipocentro, lá em cima eu tenho o epicentro. Bem aqui, onde eu liberei a energia, onde essas rochas estão se pressionando, onde as rochas estão se pressionando, nós temos a falha, uma fratura, uma falha rochosa, e essas bolinhas vermelhas aqui são as ondas sísmicas. Beleza? Aí nós vamos falar sobre o tsunami. O tsunami é quando essa liberação de energia acontece no assoalho oceânico. E aí o que é que ele faz? Há um terremoto no fundo do mar. É como se eu chutasse uma bacia com água. Quando você chuta a estrutura de plástico, que é a bacia, a água ela se movimenta. Por quê? Porque você exerceu uma força sobre uma estrutura sólida. Beleza? E aí, quando há a liberação dessa energia aqui, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter? Eu vou ter a vibração da água, que é a onda, e essa onda, quando está no oceano, né, em alto mar, como a gente fala, ela é rápida, mas é de menor amplitude. Quando ela chega perto do continente, que é mais raso, ela aumenta de tamanho, essa onda, mas perde velocidade. Beleza? Então é por isso que ela é chamada de tsunami, que é onda de porto, né? Como falam os japoneses. Por quê? Porque quando elas chegam próximo do litoral, elas aumentam de tamanho, chegam a 10, 20, 30 metros, beleza? Então, é mais ou menos esse o mecanismo, a formação de tsunami. Então, a formação de tsunami não é como uma onda normal, que é o vento que forma. Quem vai formar no tsunami é um terremoto no chão do oceano. Beleza? E aqui, pessoal, nós temos. Já temos quanto tempo? 1h10. Meu Deus. Ó. E aqui, pessoal, nós temos, dentro dos limites divergentes, já falamos dos convergentes, agora o divergente. Nós temos o rifteamento. O rifteamento é a quebra da litosfera. Na África, agora, depois eu vou passar esse material para vocês, vou botar na descrição esse material. Havendo uma separação ali na costa leste da África, do continente africano, de uma parte do continente africano. E nada mais é do que um limite divergente. Está se formando um rift, que é isso aqui, ó. É quando esse material aqui de baixo ele quebra a crosta, e a tendência que há, quando há esse rifteamento, é que eu forme um oceano aqui, ó. Tranquilo? É mais ou menos essa ideia do movimento divergente. Só para pegar aqui um exemplo, ó. Quando a África e a América do Sul se separaram, elas se separaram bem aqui. Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui a gente chama de cadeia mesoatlântica, ou cordilheira mesoatlântica, ou dorsal mesoatlântica. Meso, meio, meio do Atlântico. Então, lá no meio, que hoje é o Atlântico, tem uma montanha, só que essa montanha, tão alta quanto o Himalaia, ela está onde? Está abaixo do nível do mar. Beleza? Você vê que é só uma espinha mesmo, né? Uma espinha de peixe. Ó. Então, isso aqui é uma cadeia montanhosa, que mostra justamente esse processo de separação da placa africana, que é o limite, com a placa sul-americana. Beleza? Aqui é mais ou menos o perfil do relevo oceânico, né? Então, aqui tem o continente, a plataforma continental. Só que, quando eu tenho a talude, aqui é que começa de fato o oceano. Toda essa área aqui é o oceano, como nós conhecemos, beleza? Isso aqui não é a cordilheira não sai. Quando esse material sai, tem algum magma, algum vulcanismo aqui no oceano, eu formo uma ilha. Mas aí eu tenho as cordilheiras também, que não está desenhado aqui. E por último, para nós finalizarmos nossa aula, os limites transformantes. Eu tenho um exemplo bem claro de limite transformante, que é chamado falha de San Andreas, na Califórnia, onde a placa do Pacífico está indo para nessa direção e a placa, elas estão fazendo isso aqui, ó, se roçando, né, lateralmente. E a placa da América do Norte está vindo aqui nessa direção. E aí eles formam toda uma cadeia montanhosa dobrada aqui, e essa área é sujeita a muitos terremotos. Beleza? Por quê? Porque você tem aqui, ó. Isso aqui é a placa que uma está vindo para cá e outra está indo para lá.
e elas dobram, né, formam cadeia montanhosa, e ao mesmo tempo tem muitos terremotos nessa região, lá do extremo oeste dos Estados Unidos, né? Tranquilo? Pessoal, é só isso, né? Então, nós falamos hoje sobre a estrutura interna da Terra, a composição rochosa, nós falamos um pouquinho sobre escala geológica, nós falamos sobre as teorias das movimentações litosféricas, depois vou passar o material aí para vocês darem uma lida também, e nós falamos sobre as consequências dos movimentos. Só para recapitular, no movimento convergente eu formo montanhas, tenho terremotos e formo vulcões. Nos movimentos divergentes eu formo um assoalho oceânico. Aí eu também tenho os tsunamis, né, associados, mas eu formo assoalhos oceânicos, ou seja, o chão do oceano. E nos movimentos transformantes ou tangenciais, que são aqueles que se deslizam lateralmente, eu vou ter as falhas geológicas. E também eu posso ter alguma associação de uma cadeia montanhosa, enfim. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado aí por assistirem. Obrigado, Edivânia, né? Então, foi uma aula de última hora. Eu não queria deixar para a próxima semana, então fiz logo essa aula hoje. E aí já fica gravado aí para quem puder assistir posteriormente. Tá certo? Então é isso. Um abraço, beijo para todos. Até a próxima semana.